Agora sim, já saímos oficialmente do Coffee Break e já podemos retomar aqui a nossa conferência. Sejam bem-vindos de volta e vamos dar início ao nosso último painel de debate dedicado ao tema Inteligência Artificial e Inovação Empresarial. Um espaço para refletir como a inteligência artificial está a transformar setores, impulsionar a competitividade e criar novas oportunidades de negócio. A inteligência artificial é hoje um motor central da inovação empresarial, permite às organizações serem mais eficientes, anteciparem tendências de mercado, criarem novos produtos e serviços e até redefinirem modelos de negócio inteiros. Mais do que uma tecnologia, é um fator estratégico que diferencia quem se limita a acompanhar de quem lidera a mudança. Convido os nossos oradores a partilhar estas perspectivas sobre como a inteligência artificial pode ser um motor de disrupção e inovação nas empresas, dos serviços digitais à saúde e até também ao turismo. Para moderar esta conversa, Diana Ramos, diretora do jornal Negócios. E contamos com a presença de Sebastião Vilax, diretor de Business Development and AI Market Intelligence na Define.ai, onde lidera estratégias de crescimento e inteligência de mercado em inteligência artificial, reforçando o papel da empresa no fornecimento de dados éticos para treinar modelos de inteligência artificial. Luís Húngaro, vice-presidente de inteligência artificial na Sword Health desde 2015, lidera a equipa de inteligência artificial focada em desenvolver soluções que ampliam o acesso e melhoram a qualidade dos cuidados clínicos. Rui Costa, diretor de tecnologia da Indie Campers, onde combina inovação digital com experiências de viagem únicas. Também é consultor na Nexar e professor na Porto Business School. E Daniela Seixas, CEO da Tonic Easy Medical, médica também com mais de 20 anos de experiência. Sejam bem-vindos. Ora, muito boa tarde a todos e obrigada por acompanharem também este novo painel. É um painel que nos traz as novas empresas, o futuro e aquilo que queremos também que a economia seja cada vez mais. A Patrícia já nos fez aqui uma pequena apresentação de cada um dos intervenientes deste painel, mas acho que nada melhor do que os próprios apresentarem também um pouco daquilo que é a sua empresa. Eu sei que há muita gente aqui que acompanha o setor tecnológico e conhece bem o trabalho que têm vindo a fazer, mas começava por si, Sebastião. Em concreto e de forma simples para quem não conhece a importância do vosso trabalho, o que a Define AI faz, onde é que está neste momento e, da mesma maneira, porque é que se diferencia de facto e é hoje um exemplo de uma nova empresa? Obrigado pelo convite. A palavra-chave é simples, porque hoje em dia é AI, todas as palavras são complicadas, portanto, de forma sucinta e simples, nós somos uma empresa que arranja dados para treinar os modelos que estas empresas todas desenvolvem. Estamos a falar de dados não estruturados, dados de voz, dados de texto, dados de imagem, vídeo, que depois têm de ser catalogados. Mas não são os dados quaisquer, porque vocês escolhem os melhores dados, ou pelo menos fazem a filtragem dos dados. Exatamente, ou seja, nós a partir de duas formas, temos crowdsourcing, temos uma plataforma em que temos pessoas que se inscrevem a partir de tarefas, todas essas passadas por um quality assurance muito, muito rígido, e que depois os dados são tratados, são catalogados para ter a certeza que são os dados que vão parar aos modelos para esses serem reconhecidos durante a fase de treino. Portanto, parte da responsabilidade de nós estarmos todos aqui a discutir a questão da IA vem deste trabalho que é feito também de escolher e selecionar boas bases de dados para depois os modelos poderem ser treinados. As empresas têm as necessidades e nós vimos colmatar essas necessidades de dados, correto, através, já disse uma vez, de uma plataforma de crowdsourcing. Temos também um marketplace, que é aquilo que temos vindo a apostar recentemente, que é realmente termos dados já pré-treinados, já pré-catalogados, que são mais fáceis de arranjar, já são mais rápidos, portanto, um bocadinho mais baratos, porque já não são 100% exatamente o que uma empresa quer, mas pode ser muito parecido. E aqui, onde nós nos diferenciamos, é na parte ética, ou seja, todos os dados que nós recolhemos através da nossa crowd são éticos, ou seja, são consentidos, são pagos, são remunerados, e o mesmo para os dados que vêm para o nosso marketplace, de criadores de conteúdo, de publicações, por aí fora. Esses dados também são rastreados para ter a certeza que há os direitos de autor, direitos de licenciamento e que há remuneração legal.
E só para percebermos um bocadinho melhor, como é que fizeram esta vossa jornada e este vosso caminho para se tornarem também uma referência global? Porque é certo que é uma empresa de matriz portuguesa, mas é uma referência também global já na área da inteligência artificial. Então, e se calhar vou ter de falar da CEO Daniela Braga. Força. Exatamente. A Daniela Braga começa esta empresa em 2015, depois de ter feito uma carreira bastante grande na Microsoft, e viu que havia aqui claramente um nicho no mercado, uma falha no mercado, que eram os dados éticos. Ou seja, já existiam empresas parecidas, mas que não havia assim tanto ênfase na parte ética e legal da coisa. Tanto no responsável de dados e no tratamento responsável destes dados. E aí começou esta empresa, que começou inicialmente na parte da recolha dos dados pela crowd, mas mais tarde começámos a perceber que, se conseguíssemos nós ter já dados nossos prontos a uso, viríamos mais rapidamente a colmatar as necessidades das empresas. E é isso que hoje em dia tentamos fazer de forma super rápida, que é trazer parceiros para o nosso marketplace, que, mais uma vez, passam todo o tipo de controlo e de teste de ética, falemos assim, para os seus dados poderem figurar no nosso marketplace e para serem vendidos aos nossos clientes. Luís Húngaro, encontraram também uma falha de mercado quando começaram a desenvolver o vosso produto, e apresente-nos um bocadinho a Sword Health, é o nosso mais recente unicórnio português, mas apresente-nos com um bocadinho mais de detalhe o vosso trabalho diário e a forma como também contribuem para um novo olhar da inteligência artificial aplicada ao setor da saúde. Muito bem, obrigado também pelo convite. Não sei se descreveria como falha de mercado, mas mais como uma oportunidade de uma forma nova de entregar tratamento e terapia. Ou seja, se calhar não foi tanto a questão de encontrar uma lacuna, foi mais de perceber que a forma como nós estávamos a entregar terapia, e no nosso caso, obviamente começando pela fisioterapia, não era de facto a forma mais eficaz de o fazer. E não só ao nível, acho eu, que toda a gente associa à SWORD, de automatização, mas sobretudo ao nível da qualidade. E, portanto, foi assim que começámos. Percebemos que havia forma de tornar a fisioterapia mais conveniente, e já agora, em saúde, quando nós estamos a falar de adesão ao tratamento, conveniência é sucesso, porque um tratamento que não é conveniente é um tratamento que não tem adesão e, portanto, não vai ter resultados. E, portanto, foi um bocado nesse princípio também que nos baseamos. Mas porquê é que começaram a olhar para o setor da saúde em específico? Aí vou ter que falar também do nosso CEO, assim daqui é o exemplo. A culpa é deles, portanto, sim. sempre. Eu acho que os americanos e os ingleses têm um termo que é serendipity, que é quando, de certa forma, circunstâncias aleatórias resultam numa feliz descoberta, numa feliz constatação. Se calhar também foi o que aconteceu aqui. Isto foi a tese de doutoramento do nosso CEO, do Virgílio, que acho que, por força do curso que tinha tirado, que era Engenharia Eletrotécnica, e da forma como se tinha especializado, divergiu para aí a sua área de investigação, e depois, tendo a ferramenta, viu a oportunidade do que fazer com ela. E tem a importância do contexto familiar e de encontrar soluções também para... é verdade, sim, definitivamente. Às vezes precisamos de ser desafiados e de um empurrão para encontrar uma nova solução. Exatamente. No vosso caso, vocês começam a ganhar cada vez mais representatividade a nível global, operam bastante nos Estados Unidos, mas insistem em que o vosso centro de operação e decisão seja cá, no Porto. Certo. Olha, por uma ordem de razões, obviamente, e sendo completamente transparente, a questão dos custos é sempre uma vantagem. Efetivamente, montar uma operação de engenheiros nos Estados Unidos, além de um mercado muito mais saturado... Mas o vosso mercado é hoje em dia, sobretudo, sim, fundamentalmente 90% a 95% dos Estados Unidos. Certo. Dito isto, para a tecnologia, efetivamente, não é necessário que o lugar onde se desenvolve seja o lugar onde a tecnologia é aplicada. Algumas não a sair, nomeadamente também no acesso a dados. Temos alguns clientes em que não permitem que os dados sequer saiam dos Estados Unidos e torna a nossa vida um pouco complicada, e temos sempre de ter engenheiro do outro lado por causa disso, mas efetivamente em termos de desenvolvimento não é um problema. Acho que a combinação de vários fatores, como estava a dizer, obviamente que o custo e a competição, há muito mais empresas tecnológicas do outro lado, é muito mais difícil arranjar talento, porque é uma competição muito feroz, mas efetivamente eu acho que também está ligado ao talento português, com o qual temos estado bastante satisfeitos, que eu acho que não fica nada a perder relativamente a talentos de outros sítios. Acho que pode ficar a perder eventualmente em alguns aspectos, se calhar mais de mentalidade, até infelizmente uma coisa que eu acho que nós temos de um certo desdém para connosco próprios, que é uma coisa infelizmente eu acho um bocado portuguesa,
que os americanos têm o oposto, e às vezes com o mesmo tipo de competências temos pessoas ultra confiantes e expansivas do lado de lá e nós somos sempre mais acanhados, mas em termos de competências técnicas eu acho que nós estamos completamente ao nível. Já lá vamos à questão do talento. Eu ia pedir ao Rui Costa também que nos apresentasse um bocadinho mais a Indie Campers. Muitos de nós conhecemos, porque vemos também a Indie Campers, mas ajude-nos a perceber um bocadinho melhor também porque é que vocês são uma espécie de nova empresa num setor que é muito tradicional, que é o setor do turismo e do alojamento, neste caso sobre rodas, mas porque é que são diferentes de tudo aquilo que se faz no setor? Claro, antes de mais, obrigado pelo convite. E a Indie Campers parece pouco natural estar aqui a falar sobre tecnologia, porque acaba por ser uma empresa que parece que é um aluguer de autocaravanas. Mas muitas pessoas provavelmente não saberiam que fazem um uso tão intensivo da tecnologia. Exatamente. Pronto, a Indie Campers, para contexto, começou em Portugal, neste momento opera em 3 continentes, portanto, Oceania, Europa e na América do Norte, mais de 21 países, portanto, acaba por ser uma empresa global. E começou por ser uma empresa operacional, portanto, com transformação de autocaravanas e crescimento, mas, naturalmente, com a escala global, surge a necessidade do uso de tecnologia para garantir a sustentabilidade e a escalabilidade da empresa. Portanto, hoje em dia, diria que o core fundamental da Indie Campers acaba por ser também a forma como a tecnologia é usada para a melhoria do serviço do cliente, para a eficiência operacional, e acaba por ser também bastante desafiante, que é tanto uma empresa que tem que lidar com a aquisição de cliente na internet, portanto, com o clássico marketing digital, com toda a componente operacional de como fazer, se quisermos, check-ins e check-outs de casas que estão sobre rodas e que podem começar em Lisboa, acabar em Munique e depois ir para Milão. Portanto, todo este desafio operacional, o desafio de telemática, como é que nós ligamos as carrinhas que estão ligadas no mundo todo e por aí fora. Portanto, acaba por ter muita componente tecnológica e daí vem os desafios e também a oportunidade do uso de inteligência artificial e de passarmos tecnologia e produto, de deixar de ser um centro de custo e passar a ser core para a Indie Campers como diferenciação. E se quisermos andar para trás rapidamente, a Indie Campers, um dos primeiros fatores diferenciadores, há alguns anos atrás, foi a primeira empresa que tinha uma experiência mais digital, mais à la Airbnb, para o aluguer de autocaravanas, que antigamente era muito chegar com um papel, ver onde é que estavam os danos e sair com o carro. E, claro, que usámos essa oportunidade de termos acelerado desde o início, para agora continuar sempre na frente da onda de inovação, e acho que é isso que torna a Indie Campers, sim, uma empresa operacional, começando em Portugal, mas com uma operação global, mas que o seu core é verdadeiramente um produto tecnológico. E do ponto de vista da otimização também da própria aplicabilidade do vosso serviço ao cliente, não é só a questão da gestão da operação, porque vocês também conseguem provavelmente melhorar a interação com o cliente por força desta nova, da forma como fazem um negócio diferente. Ajude-nos a perceber como é que lidam também na interação com o vosso cliente no dia-a-dia e de que forma Claro. é que a inteligência artificial vos ajuda também nesse aspecto. A inteligência artificial veio trazer, ou pelo menos a democratização da inteligência artificial, que já está no mundo científico e tecnológico, já existe há muantos anos, mas agora democratizou-se, tornou-se mais fácil, mais cost-effective usar. E no caso da Indie Campers, a experiência com o cliente, ou a melhoria da experiência com o cliente, teve vários vetores de melhoria. Vou começar por um muito simples, que se calhar é análogo para toda a gente, que é a parte do suporte ao cliente. Nós temos que suportar clientes que vêm de 160 países diferentes, ou mais de 160 países diferentes, e que têm culturas e línguas diferentes. E como é que nós conseguimos servir um cliente que tem dúvidas, tanto pergunta se pode levar um cão na autocaravana, como precisa de reportar que a sua autocaravana foi roubada no sul de Itália, ou em Sydney, ou o que for. Portanto, um dos primeiros casos que nós trouxemos no uso da inteligência artificial para a melhoria da experiência do utilizador foi, de facto, no suporte. Portanto, criámos um agentic support com o uso da AI que permite, numa interação com o cliente, determinar o tipo de pergunta e o tipo de assistência que é preciso saber. Se andarmos para trás, e daí a analogia que eu queria usar, nós ligávamos para o suporte e era pressione 1 se tem dúvidas sobre a sua autocaravana, pressione 2 se a sua carrinha foi roubada. Agora, com base na primeira interação, é possível nós fazermos o routing da informação, ou pelo menos enviarmos o cliente para o tipo de assistência. Isto é um dos vários exemplos. Depois temos automação no processo operacional, etc. E se calhar posso ter mais outros exemplos para a frente, mas as oportunidades são imensas, em particular porque nós ganhamos em escala, porque como somos uma empresa global, otimizando um processo de exposição ao cliente ao mesmo operacional interno da empresa, conseguimos logo melhorar o serviço nos tais 21 países que ainda operamos. Vamos perceber também um bocadinho melhor o que é que faz a Tonic Easy Medical e a Tonic App e, no fundo,
há aqui um trabalho na área da saúde que é um pouco diverso daquilo que apresentam outras plataformas. A Daniela quer-nos apresentar um bocadinho o que é que vocês trazem de novo com o vosso trabalho na questão da otimização dos fluxos de trabalho na saúde. Claro que sim. Então, a Tonic Easy Medical gera uma plataforma para médicos, sendo que a estrela da plataforma neste momento é o nosso copiloto clínico de inteligência artificial e estamos a especializar a apoiar os médicos na decisão de tratamento farmacológico. Como é que se lembraram da saúde? Também tenho que fazer esta pergunta, certo. Porque já percebemos que é um dos setores em que mais faz diferença a questão da utilização dos dados e da inteligência artificial. Bom, neste caso a CEO está aqui, portanto eu sou médica de formação e o que me inspirou a cofundar a Tonic foi a existência de tantas ineficiências no setor da saúde. Nós até na altura começamos com o tema da comunicação entre centros hospitalares e entre diferentes especialidades, que às vezes demorava meia hora, consegui falar com um colega de uma urgência para onde tinha que referenciar um doente. E, entretanto, fomos agregando mais serviços, mais recursos para os profissionais de saúde e, hoje em dia, obviamente, a IA é algo que lhes permite produzir mais e garantir que os outcomes dos doentes se mantêm com qualidade. E, com base nisso, desenvolveram, então, este trabalho que estava a apresentar? Sim. Então, o nosso copiloto ajuda os médicos na decisão de tratamento farmacológico, já é utilizado por mais de 64 mil médicos de todas as especialidades, em Portugal, onde começamos, Espanha, Itália e França. Paralelamente, estamos também a desenvolver, com esta riqueza de dados que está a ser gerada pelos próprios médicos, uma outra plataforma, que é o Tonic AI para os médicos, o Tonic BI para os nossos clientes, que lhes permite fazer pesquisa de mercado em cima destes dados de vida real. Então, podemos, por exemplo, ajudar empresas de ciências da vida a descobrir doentes com doenças ultra raras, podemos ajudá-los a lançar um novo produto no mercado, podemos ajudá-los a estudar padrões sazonais de doenças infecciosas e outras. E, portanto, é interessante podemos estar com estes dois lados da saúde, o profissional de saúde e também com as empresas que trazem inovação para o mercado. E qual é que é o vosso mercado hoje em dia? Onde é que trabalham e com quem, para percebermos melhor também a aplicabilidade daquilo que têm vindo a desenvolver? Portanto, nós estamos a fazer os 5 maiores mercados de saúde da Europa, como mencionei, os 4 mercados em que já estamos presentes. Vamos agora entrar no Reino Unido e, se tudo correr bem, na Alemanha no ano que vem. Nós somos uma plataforma independente para os médicos e vamos começar agora a integrar a nossa IA também em third parties, portanto, prestadores de cuidados de saúde e outros. E o nosso principal cliente hoje em dia são as empresas de ciências da vida, como estava a comentar, farmacêutica, indústria farmacêutica, empresas de consumer health, empresas de dispositivos médicos e temos também um negócio de recrutamento de recursos humanos que faz parte também daquilo que nós fazemos. O Sebastião vê muito o mercado lá fora, porque é lá fora que, sobretudo, a vossa empresa trabalha e onde se posiciona também nos diferentes mercados onde opera. Quando olha para Portugal e quando vocês nascem aqui para crescer e serem globais, o que é que vê neste país e o que é que acha que é necessário melhorar para que surjam mais exemplos como o da Define AI? O que é para si determinante, sobretudo conhecendo diferentes realidades? Determinante. Bom, acho que também já começou por dizer aqui, também como disse o Luís, o nosso tecido de clientes, 90% a 95% Estados Unidos. Mas porque as possibilidades de investimento e capacidade de alguém que quer investir no vosso trabalho é maior? Dados a grande escala, dados para treinar modelos, estes novos foundational models, é preciso muitos dados. Isto não é propriamente barato. Só para lhe dar aqui um exemplo, um ChatGPT, um Gemini, há de custar aí um primeiro modelo de inferência nas centenas de milhões. Nós cá, o nosso Amália, investimos 5 milhões. Temos realidades diferentes. É por aí. A expectativa é baixa? Eu não diria que a expectativa é baixa, é literalmente a realidade em si. Portanto, nós aqui temos pessoas espetaculares. Eu acho que o Luís volta aqui a copiar o Luís, eu acho que estamos aqui os dois a copiar um outro. Nós temos cá pessoas muito boas. Às vezes, se calhar, o enredo em que nos colocamos pode não ser o mais o melhor assim para crescer, mas cada vez mais temos pessoas a querer inovar. Mas do ponto de vista das ferramentas... Peço desculpa, só uma pergunta. A realidade é diferente porque os dados em português, porque há menos dados na língua portuguesa,
Há menos procura. Que há investimento. Há menos procura. Há menos procura de dados em português do que há, por exemplo, em dados em inglês. Ficou É óbvio. esclarecido. Eu ia perguntar, do ponto de vista do ambiente de inovação, diz que há talento. Há condições para se desenvolver esta inovação e oportunidades de inovação e Mas aí desenvolvimento? vem do investimento, exatamente. Ou seja, nós nos Estados Unidos temos muito maior investimento no desenvolvimento deste tipo de tecnologias. Acabei de dar este exemplo, não é? Apesar de ser uma entidade governamental, mas lá, obviamente, que os fundos disponíveis para tal, e é muito do capital privado, que investe muito, muito em modelos, em foundational models, estes grandes modelos. Vou fazer um salto de Portugal, um bocadinho Europa. O modelo que está um bocadinho a competir com estes grandes modelos é o francês Mistral, mas que mesmo assim os seus parâmetros, o seu plano de treino, chamemos-lhe assim, são de 140 milhões de parâmetros. O Gemini são mais de 200 milhões. E mesmo em performance, não está propriamente no top 5. Não está. Agora, é o melhor que cá temos deste lado do oceano. Eu penso que temos cá as pessoas certas, precisamos de investimento, precisamos de desenvolvimento, claramente. E acredita que, estão a falar da União das Poupanças, aqui do lado do Atlântico, que a União Europeia quer, de facto, dinamizar, vai ajudar a que mais capital possa surgir para financiar esta área da inovação e da competitividade? Claro que sim. Bruxelas quer agora disponibilizar cerca de... Eu agora já não sei se são 200 mil milhões ou 200 mil, ou 200 milhões de euros para o desenvolvimento de tecnologias AI na Europa. Eu vejo aqui duas coisas boas. A primeira, obviamente, a inovação é sempre uma coisa boa, é uma coisa que se deve fomentar. Mas depois também, sob o ponto de vista de soberania de cada país e como a Europa como um bloco, para não estarmos sempre atrás da corrida à tecnologia. Luís, também trabalham sobretudo o mercado americano, seguradoras americanas. Também está relacionado com o facto de quem quer investir no vosso trabalho estar do lado do Atlântico. Não há cá quem procura as vossas soluções porque é muito caro para o tipo de mercado que nós temos. Ajude-nos a perceber um bocadinho melhor. Sim. Também a vossa escolha. E decidiram ir não diretamente para o consumidor direto, foram para um modelo de negócio apoiado nas seguradoras B2B. Exatamente. Há várias dimensões aí. Obviamente que a dimensão de sermos uma empresa, em termos oficiais, americana, a partir do momento em que nós tivemos o primeiro investimento americano, tivemos que mudar a sede para lá, e obviamente que isso conta não só pela orientação que os nossos investidores nos dão, mas também para tirar partido da rede deles. E, portanto, esse é um ponto. Mas não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é que nós encontramos nos Estados Unidos uma oportunidade ótima em termos do modelo de negócio que nós podemos implementar, porque o sistema de saúde deles, como nós sabemos, é muito perverso em termos de custos bom, muito desregulado nesse sentido. É ao mesmo tempo... É propício a que essas oportunidades surjam também. Exatamente, porque se é um sistema em que estamos a gastar muito mais do que seria justificado, então também é um sistema, precisamente porque é um sistema alicerçado em iniciativa privada, em haver uma redução de custos. E é isso que nós somos. Nós somos uma solução de poupança de custos. Perguntará, essas poupanças de custos não podiam aplicar-se em todo o mundo? A resposta é claramente que sim. Agora, o que nós vimos lá foi, por um lado, o tipo de redução de custos que nós podíamos oferecer era muito maior, precisamente por causa dessa perversão financeira que lá existe. E, por outro lado, sendo um domínio privado, é evidente que há sempre mais incentivo para cortar custos do que num Serviço Nacional de Saúde de qualquer país europeu. Portanto, foram basicamente essas a ordem de razão. Agora, claro que nós podemos oferecer esse mesmo corte de custos a qualquer entidade pública. Daniela, deixe-me perceber também, o vosso mercado é lá fora, ainda que seja europeu, o que explicou, também tem a ver com isso, com quem está disponível para pagar por aquilo que vocês oferecem. Ajude-nos a perceber um bocadinho melhor o vosso contexto. Sim, no nosso caso será um pouco diferente. Portanto, nós mexemos no contexto europeu. O motivo pelo qual estamos a fazer EU5 é porque estes mercados juntos são o segundo maior mercado sul da Europa. Mas, por exemplo, Portugal, comparativamente com os outros mercados em que já estamos presentes, Espanha, Itália ou França, é na ordem de 5 vezes inferior em termos de volume. Portanto, nós usamos o mercado português como mercado de teste, é um mercado inovador, incluindo entre a indústria farmacêutica.
também temos a qualidade de talento que já mencionaram, mas Portugal ainda nos gera um volume de negócios importante. Portanto, mas aqui estamos a falar de empresas globais que operam em toda a região europeia e, portanto, há aqui também alguma facilidade de fazermos negócio entre países e também ao nível da região Europa. É mais fácil fazê-lo na Europa neste momento para o vosso setor por causa do tipo de indústria para o qual estão a produzir trabalho? Sim e não. Ou seja, as barreiras entre os países europeus não deixam de ser barreiras, portanto, nós temos ainda... A falta de um mercado comum e de legislação exatamente, demoramos ainda a penetrar, há aspectos culturais, há diferenças entre os sistemas de saúde de cada país, apesar de estamos a falar de ser, no fundo, o mesmo cliente. Mas, por outro lado, estas barreiras entre os países europeus também tornam esta agregação destes 5 maiores países mais apetecível, porque é muito interessante para estas empresas globais poderem trabalhar em escala para estes 5 maiores mercados europeus. Rui, e vocês, quando começaram a querer crescer, quando começaram a querer pôr em marcha o vosso negócio a sério, como é que se financiaram? O vosso modelo, se calhar, o vosso exemplo, se calhar, é um bocadinho diferente do que estamos aqui a ver nas outras empresas. Explique-nos um bocadinho melhor como é que foi o vosso processo de crescimento e de ganhar escala também, do ponto de vista daquilo que foi o financiamento e de encontrarem espaço para crescer o vosso negócio. Aqui é importante ressalvar que eu estou há 2 anos na Indicampers, portanto, todo este crédito é do nosso CEO, do Hugo, que fez um crescimento extraordinário da empresa, que foi um bocadinho anómalo versus, ou comparando com outras startups de base tecnológica. Portanto, a Indicampers foi profitable desde o dia 1, ou seja, não usou o capital de risco para fazer o crescimento, era um crescimento muito orgânico com base no reinvestimento de todo o... Mas isso é um receio, não é? Porque as empresas... há aqui, se calhar, visões diferentes, imagino. Porque há aquele receio das empresas cá, que estão cá e que têm quase receio de que as coisas possam correr mal e do impacto que isso pode ter. Sim. Agora que estava a referir. Há aqui alguma dificuldade em usar capital de risco porque depois o impacto que isso pode ter... Não foi uma questão de receio, foi uma questão de estratégia de negócio. Portanto, sendo uma empresa... Fazia mais sentido para o vosso negócio. Exatamente. Sendo uma empresa 100% owned pelos seus stakeholders, portanto, sem ter investidores externos, permitiu uma agilidade que quando somos VC-backed, ou seja, temos investidores externos, temos algumas linhas orientadoras que podem vir dos investidores e permitiu a Indicampers, na sua criatividade, crescer de uma forma mais, vou dizer, à portuguesa. Ou seja, muitos países foram abertos não por um plano estratégico desenhado ao longo de 6 meses, foi enviar para lá um português que tinha que resolver como abrir... da expressão à portuguesa. À portuguesa. E acho que isso, no início, foi fundamental para a Indicampers. Atenção, é uma empresa que começou por ser uma empresa de operações, não era uma empresa necessariamente tecnológica. Portanto, é muito de investir em pessoas para o crescimento. E isso foi o caminho que seguiu a primeira e segunda geração ou fase da Indicampers. Agora estamos numa fase diferente, em que estamos num crescimento e consolidação da nossa operação global, como o maior operador de road trips no mundo, e isso agora já cria oportunidades para investidores externos entrar e fechámos há pouco tempo uma nova ronda de investimento, precisamente para consolidar e crescer o posicionamento da Indicampers, de gênese portuguesa, mas como um player global neste mundo das road trips. Deixa-me só vir aqui às 2 pontas aqui do painel a perguntar. A questão do Venture Capital parece-vos mais fácil ou o Rui dizia que foi preferível fazer para eles de outra forma? Eu queria falar disto porque ainda hoje estava a conversa sobre isso. Nós vemos quase como um alien uma empresa que começa como empresa e não como startup, não é? Ou seja, em que a estratégia é, não, nós vamos começar a trabalhar desde o início. Nós vamos começar a gerar capital nós desde o início. Eu acho que tem tudo a ver com a visão de cada fundador, aqui neste caso. E com o negócio. E com o negócio, obviamente. Se o negócio consegue ser escalável e consegue crescer desde a sua gênese, why not? Escusamos também, se calhar, de estar a ir buscar e a perder equity da empresa logo desde o princípio. Obviamente que há aqui também o fator risco, não é? Quando pomos nós mesmos dentro do negócio, há um fator risco, que pode ser comatado depois com dinheiro vindo de fora. Eu acho que são duas maneiras de olhar para a coisa. Acho que hoje em dia vemos mais o venture capitalist do que empresas que começam como empresas e não como startups, mas acho que dizia aqui o Luís, depende do negócio também. Luís, eu ia lhe perguntar como é que, para vocês, o que é que faz mais sentido. Até porque às vezes há aqui um peso do falhar-se em Portugal.
que é pesado, que nem toda a gente quer arriscar. Eu acho que se há coisa que nós devíamos importar da cultura americana, talvez a par com o que eu estava a dizer há pouco do orgulho em nós próprios, é viver bem com o falhanço, porque eles fazem isso. Falhar depressa. Sim, falhar depressa. É um moto deles. O Facebook tinha aquela do Build Fast and Break Things, e, portanto, eles estão super confortáveis com isto e acho que nós devíamos estar também. Nós temos quase, acho o oposto daquele lema do quem tudo quer, tudo perde, que eu acho péssimo. Acho que é o oposto do que nós devíamos estar a pensar e, portanto... Nem todos os ditos populares em Portugal servem para todas as boas ocasiões. Definitivamente. Relativamente à questão de VC, é isso. Acho que é uma questão muito específica do domínio. Agora, tem claramente vantagens. A primeira é uma empresa à escala global, ou que pretende ter uma escala global, pode, no caso de ser backed por VC, pode preocupar-se com o crescimento a todo o custo, negligenciando ou deixando de lado a preocupação de saúde financeira num dado momento. Eu acho que isso às vezes é um risco também. É um risco se não for, e acho que na sorte também fizemos isso bem, se não houver responsabilidade. Ou seja, eu acho que também não é um crescimento que não é sustentável, não tem uma coisa não invalida a outra, mas pelo menos permite-nos focar-nos num crescimento sem estarmos a ver como é que vamos pagar salários no fim do mês. Eu acho que isso é uma vantagem. E depois tem outra vantagem muito grande, e especialmente quando temos acesso a VCs world class, que é o networking effect dos VCs. Isto não é de desprezar. Aliás, há toda uma dinâmica, quando estamos a falar de investimento, de que a valorização que o investidor, no mesmo momento, com a mesma saúde financeira, oferece à empresa, é inversamente proporcional ao seu nome. Ou seja, a sorte terá sempre que ceder menor valorização a um investidor com o qual adoraríamos trabalhar, porque quase independentemente do dinheiro que investir, tê-lo connosco é um benefício, do que um investidor que não tem nome nenhum e quer dinheiro por dinheiro. E, portanto, também há esse benefício de networking e de aconselhamento que não é desprezar. Daniela, e qual foi a vossa experiência neste campo? Bom, eu penso no capital de risco como uma opção de acordo com o tipo de negócio e com a velocidade que se quer crescer, ou que se tem que crescer, dependendo da área onde se está. Às vezes também é o contexto que dita a forma de crescimento. Sim, portanto, e bootstrapping é uma maneira muito saudável de fazer crescer uma empresa. Potencialmente podem crescer mais devagar, mas não há problema nenhum em crescer mais devagar também, dependendo da área. Portanto, no nosso caso, nós não tínhamos hipótese, portanto, a Atonic teve que desenvolver toda a parte B2C, mudar a plataforma, criar a comunidade médica antes de poder começar a monetizar. Portanto, no nosso caso, o capital de risco fazia sentido. E pronto, e também mexendo na área da tecnologia, em fazer crescer uma comunidade, a velocidade também era muito importante. Portanto, para nós faz todo sentido. Deixe-me que lhe pergunte também outra coisa para mudar aqui um bocadinho o tema, Força. que é a questão de competirem no mercado altamente concorrencial. Como é que se faz isso, com a dificuldade que existe, de facto, em reter talento, muitas vezes, porque a competição é tremenda, e como é que se inova nesse meio que é terrivelmente concorrencial e que impõe uma pressão muito grande? Nós na Tonic fazemos de duas maneiras. Uma, era como estavas a comentar, é partindo coisas. Às vezes vamos a toda a velocidade, se tivermos que partir algo aqui ou acolá, ou se esta equipa se desorganizar durante um tempo, não tem problema. E a outra maneira que fazemos é tentar sustentar as nossas vantagens competitivas, não apenas num pilar, mas no maior número de pilares possível. Por exemplo, agora no caso do nosso copiloto IA, para além de estamos a perseguir um caminho muito, muito vertical na área da saúde, porque nós, na realidade, não estamos a competir com as outras IAs da saúde, nós estamos a competir contra as IAs generalistas, que têm imensa capacidade na área da saúde. Portanto, estamos a verticalizar, estamos a seguir um caminho particularmente difícil, que vai mercado a mercado. Utilizamos já a comunidade de médicos que tínhamos, portanto, tivemos a distribuição resolvida no dia 1 e, paralelamente, fomos buscar uma vantagem competitiva na parte regulatória. Sabíamos que na área da saúde, inevitavelmente, ela vai começando a apertar e começamos a trabalhar para termos a ISO 42001 antes que todos e para podermos terminar também com a classificação como dispositivo médico antes de todos. E em termos de equipa, de pesquisarem pessoas, de irem atrás de talento, quais é que são os maiores desafios? Eu acho que no nosso caso, e estando na área da saúde, acabamos sempre por atrair muito talento porque acreditam naquilo que nós fazemos e nesse aspecto eu acho que é uma vantagem. Mais fácil? Sim, no setor da saúde. As pessoas gostam de trabalhar, obviamente, com propósito e a saúde dá-lhes esse propósito. Depois, em termos de talento, e no caso de IA especificamente,
Está difícil o mercado, temos a vantagem de trabalhar na área da saúde, mas também fizemos muito reskilling e upskilling de pessoas que já tínhamos, aproveitando também o interesse que elas têm para esta área tão inovadora. Rui, no vosso caso, é mais confortável? A concorrência é menor ou nem por isso? Como é que fazem para se manter à frente e para continuar a inovar? De todo que é confortável, porque nós somos o único operador que de facto opera em 3 continentes, mas temos competidores muito fortes em cada um desses continentes, com muitos deles com 60 anos de existência, apesar de Indicampers ter 13 anos, nem todos esses 13 anos são de experiência internacional. Portanto, acaba por ser... temos competição de todos os diferentes ângulos com as suas diferentes características. Portanto, é um desafio super interessante, é uma indústria muito específica, porque tanto tem analogias com os rent-a-cars ou aluguer de carros, como com a hotelaria, mas não é nem um nem outro. Portanto, temos os desafios das duas indústrias sem que esse problema seja resolvido. Portanto, na verdade, não existe um playbook que nós possamos, de facto, copiar e o que fazer. Tanto nós como os competidores, todos eles estão a aprender como o fazer. E, claro, que há um acelerar do desenvolvimento tecnológico nesta área, não só na tecnologia dos carros, na tecnologia telemática, mas em particular na tecnologia web, e é aí que nós podemos de facto nos diferenciar. Não só estarmos a navegar o sucesso inicial da Indicampers como uma experiência mais digital, mas continuarmos a ser uma experiência a continuar que seja a experiência mais moderna e mais digital possível. E isso tanto na exposição ao cliente como também na nossa operação interna. E conseguem recrutar e manter talento na vossa empresa facilmente? Temos desafios no sentido em que a Indicampers, como eu disse no início, não é vista como uma empresa tecnológica. Portanto, quando vamos falar com um software developer, e eu que venho da área da tecnologia, e explico todos os desafios dos modelos preditivos que nós temos, inteligência artificial, sistemas distribuídos, parece que há assim um certo choque entre porque é que uma empresa operacional tem desafios de escala, sistemas distribuídos, ou telecomunicações, ou telemática, ou o que for. Portanto, há um trabalho que nós temos que fazer de explicar a complexidade que nós temos. Se calhar vem muito também da cultura da Indicampers, que é muito focada na operação. Lá está, toda a energia era dedicada a crescer e a melhorar o negócio, e menos a explicar todos os desafios que nós tínhamos. E nos 2 últimos anos fizemos uma aceleração, ou se quisermos, duplicámos o nosso investimento na parte de desenvolvimento tecnológico, porque vimos que se nós continuássemos a crescer só do ponto de vista operacional, há um ritmo de crescimento, se calhar mais à lá empresa clássica de bootstrapping. Enquanto que se nós usarmos tecnologia nesse crescimento, conseguimos, se calhar, estar numa curva de crescimento mais semelhante a empresas VC-backed, ou que tenham investidores externos, e isso é agora, se quisermos, a nova geração da Indicampers, que é uma empresa operacional de presença global, mas que no seu core é uma empresa tecnológica e com muita tecnologia não óbvia, que está behind the scenes, mas que faz toda a diferença na experiência final do utilizador. No seu caso específico, tenho que lhe fazer esta pergunta porque opera num setor muito tradicional, Sim. que é o do turismo, da oferta turística. O que lhe pergunto é, o vosso exemplo, de alguma forma, permite que se olhe para a inteligência artificial como uma ferramenta para aumentar a produtividade neste setor que, então, para a economia portuguesa tem particular relevância? Sim, sem dúvida. Se nós olharmos e fizermos alguma distância do setor do turismo, houve uma revolução tecnológica nos últimos 10 anos, mas naquilo que nós chamamos o top of funnel, ou seja, com a existência do Airbnb, dos bookings, toda a parte inicial do processo de pesquisa e de viagem foi muito digitalizada. Acho que todos nós acabámos por experienciar isso. Mas depois, estas empresas não faziam a segunda parte do funil, que é a entrega do serviço. Portanto, havia quase uma assimetria em que nós tínhamos um processo digital espetacular e chegávamos a um hotel e ainda tínhamos que escrever num papel o registro de entrada no serviço, ou chegávamos a uma renta-car que reservámos online, mas depois tínhamos que estar a anotar, por exemplo, os danos. Estou aqui a fazer algumas analogias entre renta-car e hotelaria para dar alguns exemplos. E a tecnologia é fundamental para nós neste setor do turismo porque antes da inteligência artificial era importante e um fator diferenciador, neste momento é necessário e fundamental para a sustentabilidade das empresas do setor do turismo. Eu posso dar um exemplo. Nós, olhando para o tráfego de utilizadores que chegam ao nosso site, e nós somos uma empresa web, portanto, as pessoas compram e descobrem sobre a Indicampers online, aumentou em 5 vezes, desde janeiro deste ano até ao mês passado, a quantidade de utilizadores que vieram de soluções de inteligência artificial, tipo ChatGPT, Perplexity e Gemini. Este crescimento não existe em mais nenhum canal de aquisição.
E se nós continuássemos a trabalhar nos canais de aquisição em turismo clássicos, estávamos a deixar de lado este canal super importante. E nós, neste momento, olhando para os valores que nós temos, conseguimos, já para 2026, estar a antecipar double-digit $1 million revenue só de inteligência artificial. Portanto, não é algo que devemos deixar de forma negligente. E claro que agora temos que capitalizar, e não só na experiência da operação e como é que se torna uma experiência moderna, mas também naquele top of funnel que agora, se calhar, num setor como o turismo, que não é nativamente um setor tecnológico, subitamente tem que se adaptar e rapidamente ser um setor tecnológico, em que a internet, que é um canal de comunicação fundamental, está a mudar mais rápido do que nunca. As pessoas estão a alterar um comportamento de uma velocidade completamente inesperada, e claro que existem algumas assimetrias entre a Europa e os Estados Unidos, mas, de facto, há uma mudança comportamental que é importante acompanhar, porque, de facto, os utilizadores vão ser cada vez mais AI native, e isso é fundamental neste setor e também nos outros setores que, se calhar, são menos tecnológicos e que a inteligência artificial e tecnologia não são um tópico do dia-a-dia. Ou seja, já não precisam do Google Ads. É interessante ver como é que a Google se está a adaptar à mudança no comportamento. O Google é um grande parceiro nosso, e, de facto, nós agora vemos, ainda esta semana, a Google fez 2 mudanças fundamentais. Portanto, no Chrome, portanto, o navegador que a Google lança vai ter o seu AI Mode ou AI something, vai ter uma versão da AI nativa que vai, de facto, ser exposta a milhões, a milhares de utilizadores. O próprio AI Overview, portanto, agora, quando fazemos uma pesquisa no Google, a maior parte de nós já vemos quase um sumário à la ChatGPT no início. A Google, ao ativar essa funcionalidade para os seus utilizadores web normais, expôs aquilo a bilhões de utilizadores, de um dia para o outro. Claro que o ChatGPT já tinha escala, mas subitamente a Google consegue estar à frente. Portanto, os meus pais, que não são naturalmente nem internet native at all, agora subitamente veem este tipo de resumos e perguntam onde é que estão os meus resultados da Google, o que é que se passa, mas isto é tão melhor. Muito mais fácil. É mais fácil. Muito mais fácil. E temos que pensar que todas as gerações, os mais novos que cresceram com a pandemia, tiveram formação com a pandemia, que usaram inteligência artificial é natural, chegam a casa e dizem "Hey Google", e subitamente mudam a música do Spotify, e aqueles que só viram a internet nos seus 30 e 40 anos são os nossos clientes, todos expostos a... Deixa-me ir aqui ao Luís. Luís, em primeiro lugar, a questão de como é que concorrem no mercado, então, norte-americano, absolutamente concorrencial. E depois ir aqui também, o turismo é um setor muito relevante na economia portuguesa, mas a saúde, percebemos também, pode ter ganhos de escala com tecnologias como a vossa. Dê-nos aqui um bocadinho também a ideia, primeiro da questão da concorrência, depois da importância também de a saúde, então, em Portugal, onde tantas vezes se critica algumas falhas que existem, como é que pode ser disruptiva a aplicação deste tipo de tecnologias? Relativamente à concorrência de talento ou de negócio? De ambos, presumo, não é? Porque, melhor, diga-me também, Luís, sim, porque admito que sejam as duas bastante relevantes. Em termos de talento tecnológico, não competimos tanto, porque, mais uma vez, temos as nossas operações e os nossos engenheiros fundamentalmente em Portugal. Em termos de negócio, virtualmente, sendo simplista, mas acho eu ainda sendo justo, há 2 empresas no mundo a fornecer o serviço que nós estamos a fornecer. Uma delas somos nós e outra é uma empresa chamada Inch Health, que até chegou primeiro ao mercado e nasceu em Silicon Valley. Portanto, em termos de, felizmente estamos a ter o benefício de estar num mercado muito bipartido, o que significa que há espaço ainda há muito espaço para... Não sentem essa pressão, então, no dia-a-dia? É mais leve? Sentimos a pressão porque, tanto nós como eles, somos muito agressivos na nossa abordagem ao mercado e estamos a crescer muito rápido, e então estamos sempre a deparar-nos em negócios em que o cliente está a considerar um ou outro até o último minuto, e, portanto, há muita agressividade neste processo de venda. Dito isto, continua a ser uma oportunidade muito grande porque isto não se faz, e isso também traz desafios. Outro dia, eu estava numa chamada com um cliente, que eu fiquei a perguntar-me, aliás, como é que eu fui chamado para aquela chamada, e estavam a fazer esta pergunta, que estava chocado como é que as pessoas tinham sessões de fisioterapia sem supervisão com o humano. E a minha perplexidade aqui isto é a essência do nosso produto, quer dizer, porque é que estamos a ter esta conversa, sabem quem é que nós somos? Mas isto para dizer o quê? Também há esta dificuldade de desconstruir o que é que estamos aqui a oferecer e deixar as pessoas confortáveis com o que estamos aqui a oferecer. Passando à questão... Deixa-me só fazer, antes de passar à questão da importância para o setor da saúde, porquê é que os vossos engenheiros são, sobretudo, engenheiros contratados cá ou para cá, pela questão de custos e por ser mais fácil a contratação cá em Portugal do que estar a contratar nos Estados Unidos? Essas duas, mais uma vez, suportadas pelo facto de que é talento de qualidade, não comprometeríamos aí, e depois... E a formação que existe cá já garante essa necessidade que vocês têm?
A minha dúvida a responder a essa questão prende-se com... Eu não tenho a certeza como é que é um engenheiro que saia da faculdade nos Estados Unidos, porque acho que há muito que se aprende depois disso e, portanto, não tenho a certeza se estamos a par deles, eu acredito que não estejamos longe. No meio puramente académico, pelo menos de formação base. Mas acho que depois, no mundo da indústria, eu tenho estado muito satisfeito com as pessoas que encontro. A única coisa que eu apontaria, se quisermos ir por aí, é mesmo uma questão de mentalidade e que é não só ligada aos outros assuntos que estávamos a falar antes, de atitude perante digamos, o fracasso, mas é a questão de, às vezes, acho que nós temos a tendência, e eu sinto que no lado de lá não é a mesma coisa, de afunilar demasiado as nossas funções, de eu sou um engenheiro, eu entrego isto, pedes-me isto, eu entrego isto. E não é isto que um engenheiro é. Um engenheiro é alguém que resolve problemas. Portanto, é alguém que deve receber um problema e deve arranjar uma solução para um problema. Ou seja, eu acho que esta capacidade de ver mais além e de perceber qual é a necessidade do negócio que lhe deve ser transmitida e entregar, é uma coisa que eu acho que ainda podemos melhorar, mas também acho que isso é uma questão cultural e que vai evoluindo. Portanto, sim, são estas três questões. O facto de termos bom talento aqui, os custos e depois também a questão de o CEO está cá, o grosso da equipa, do leadership está cá e, portanto, só faz sentido que façamos isso. Questão da importância na saúde. Já vimos o seu CEO a criticar severamente, até porque estiveram disponíveis para ajudar a melhorar na aplicação prática do vosso sistema também um serviço que é essencial a todos nós, que é o serviço de atendimento de emergência médica. Ajude-nos a perceber que forma é que vocês podem, de facto, fazer a diferença. Já vimos ali com a Daniela como é para que a parte dos dados e dos profissionais dos dados podem dizer o vosso serviço é um pouco diferente. Como é que pode ser transformadora, de facto, a parte da tecnologia na saúde? Com o que a Daniela dizia, porque, de facto, o nível de ineficiência tecnológica nos sistemas de saúde é preponderante, ainda é enorme. Portanto, é um mundo de oportunidade do que se pode fazer. E não é só, lá está, em diferentes áreas mais de triagem, mais de eficiência operacional. Nós estamos a ter, também há uma vertente na SWORD em que estamos no fundo, a desenvolver um produto ligeiramente diferente, mais de pegar na essência do que são as soluções desenvolvidas pela SWORD e vendê-las a entidades como a SWORD ou a entidades que podem usar a tecnologia da SWORD sem usar o produto da SWORD, sem ser muito complexo, e que passam até por coisas como, por exemplo, num pós-cirurgia, fazer um check-up com o paciente, ligar ao paciente, recolher sintomas, perceber se o paciente está a tomar a medicação. Isto quase não tem teor clínico, é quase pergunta-resposta e depois até pode ser analisado por um humano sem decisões da AI. Portanto, acho que as oportunidades são imensas. Agora, de facto... Falta vontade? É isso, eu acho que falta vontade, acho que falta ousadia também, acho que falta capacidade de arriscar e de tentar apostar nestes projetos mais disruptivos, mas acho que, em bom rigor, eu não tenho uma boa resposta porque eu não vejo, tentando colocar-me na pele de quem decide e de quem lidera estas instituições, eu não vejo qual é a razão para se fazer isso. Porque até no limite, e sendo muito transparente no projeto do INEM, acontecia a mesma coisa, se o projeto falhasse, podiam sempre culpar-nos a nós. E, portanto, eu acho que não vejo sequer o que é que está a ser considerado pelo outro lado que faz com que tenham receio de investir neste tipo de soluções. Ele vai-me perdoar que eu ia ali à Daniela. Força. Força, Daniela. Aqui há questões de autonomia. Os centros hospitalares, se tivessem mais autonomia, poderiam fazer mais coisas e até se criava uma competição saudável entre eles. Pois. Esta semana estive num conselho de administração de um hospital público e vieram umas lágrimas aos olhos. Estávamos a falar de recrutamento médico, nós podemos ajudar muito nessa área. E então estava o Presidente do Conselho de Administração, fomos recebidos pelo Presidente do Conselho de Administração, pela Diretora Clínica, pelo Diretor de Recursos Humanos, portanto, que já mostra a importância relativa que dão ao recrutamento, e começam a listar as especialidades que necessitavam. E então começam a listar. Precisamos de obstetrícia, ginecologia, medicina interna, médicos de família, ortopedistas, oftalmologistas, dermatologistas, reumatologistas, e a conversa continuou. Não havia hospital, quase. Sim, eu olhei para a minha colaboradora, para a Cláudia, pensámos o mesmo. Então, quem é que está a trabalhar hoje? E uma parte disto tem a ver até com a autonomia do hospital, porque o hospital tinha valências muito boas, uma área de investigação, e às vezes é uma questão de como posicionamos até perante o profissional de saúde para o tornar mais atrativo, e não apenas numa questão de horas de urgência, ou de tarefa, ou trabalho indiferenciado. Mas foi essa falta de vontade que falava aqui o Luís que ele levou a pôr de parte a parte da carreira de medicina e desenvolver isto e fazê-lo lá fora, nem sequer tentou aqui. Bom, o percurso da Tony Cap foi um bocadinho acidental.
Quando veio a crise da dívida soberana, eu não estava a entender o que se passava, porque é que se estava a começar a desinvestir na saúde, e decidi saber um bocadinho mais, fui fazer um MBA ao IE Madrid, e por acidente não houve número de clausos suficiente para a parte de gestão de saúde, e eu entrei no módulo de empreendedorismo e a Tónico nasceu assim. Mas, sem dúvida, Para compreender a crise eu das sou dívidas, idealista, acabou no empreendedorismo. portanto, o bichinho de querer ajudar a resolver as deficiências da saúde já lá está. Muito bem. Deixe-me ir aqui ao Sebastião para perceber também, no vosso caso, a questão da concorrência e da competição. É confortável estar no mercado norte-americano ou é um desafio acrescido e isto traz-vos também muitas dores de cabeça? Como é que é a vossa... O objetivo é tornar o desafio confortável, assim um bocadinho usando esta expressão um bocadinho já feita, mas a verdade é que nós competimos com empresas bastante maiores que a nossa, que trabalham com as Googles da vida, com as Amazones da vida e as Apples e por aí fora. Onde é que nós temos aqui de descobrir, ou seja, nós somos mais pequenos, nós temos de saber onde é que nós vamos trazer valor acrescido e onde é que nós vamos ser diferentes. Daí eu voltar um bocadinho a bater na mesma tecla que Daniela Braga, quando fundou a Define, disse a missão aqui tem de ser a missão da ética. E quando se chega a um determinado patamar, como é que se mantém esta lógica de manter acesa a chama da inovação? É mais difícil? Obviamente, ou seja, dou-lhe o exemplo do Marketplace. Nós fomos a primeira empresa deste tipo de empresas que arranja dados para treino de inteligência artificial, que fez realmente um Marketplace de nicho para dados de treino de inteligência artificial, mas em que fôssemos à procura de dados altamente originais, raros, mas verdadeiros, em que fôssemos falar com quem tinha podcasts, quem tinha uma empresa de media publishing, por exemplo, e dissemos, vocês estão sentados em cima de imensos dados que podem monetizar. Vocês aqui têm duas escolhas. Ou esperam que um chat GPT da vida vos roube esses dados com web scraping, ou vocês realmente conseguem monetizá-los de forma ética com todas estas valências. E aí nós fomos os primeiros. Aqui foi um bocadinho, acho que estava aqui o Luís e a Daniela ainda há pouco a dizer, também recai um bocadinho na missão que cada um tem, e aí também conseguimos reter o talento, um bocadinho fazer a comparação da parte de negócio para a parte da retenção de talento. Deixe-me dizer-vos, o nosso tempo já acabou, mas muito rapidamente, e antes de passar à audiência, que eu não lhes vou passar também aqui, vou lá àquele lado para que eles possam fazer uma ou duas perguntas, queria muito rapidamente fazer-vos uma pergunta a todos, que é, onde é que imaginam que vão estar as empresas com esta transformação que a IA, e sobretudo a IA generativa, está a trazer também de vida à economia e às empresas, onde é que elas vão estar daqui a 5 anos? Não as vossas, mas as empresas como um todo. E se quiserem dizer as vossas, muito rapidamente. Ok, de forma muito sucinta, daqui a 5 anos, eu acho que vai ser muito difícil saber, mas eu tenho a certeza que vão dar aqui mais um salto tecnológico. Dou o exemplo, o ChatGPT não é o mesmo que era em janeiro. Ou seja, as tecnologias, as novas apps, as novas ferramentas da AI digital, todas as semanas há uma nova. É muito difícil acompanhar este mercado, mas as empresas cada vez mais têm o bichinho. E percebem, bem, se calhar dava-me jeito de fazer uma formação aqui nisto, ou perceber mais disto. Cada vez mais as empresas estão a caminhar nesse sentido. E as empresas portuguesas estão a tempo de lá chegar ou já vão atrasadas? Na aplicação e implementação, claro que sim, estão claramente a tempo. No desenvolvimento, já temos realmente os amigos do lado do Atlântico que vão muito, muito à frente. Mas, no entanto, nada nos diz, e agora também do título deste painel era a regulação. A regulação está aqui, está para ficar, graças a Deus, portanto, isso vai ser um dos fatores que também vai influenciar. Luís, vai depender da regulação, que empresas é que vamos ter? Sinto que é daquelas perguntas que daqui a 5 anos vamos achar que foi ridícula a nossa resposta, mas é o que é, vamos a isso. Eu acho que, em termos de, se calhar, do ponto de vista do consumidor, seja de que for a empresa, eu acho que, se calhar, a coisa mais notória vai ser a forma como a AI se tornará preponderante na experiência. Nós hoje temos uma experiência muito gráfica, não é? Temos interfaces, temos uma mobile app muito de ícones e de navegação, e eu acho que isso é produto, é ainda uma relíquia do mundo antigo em que não havia este nível de inteligência, porque com este nível de inteligência, se calhar eu simplifico a minha aplicação e faço com que ela seja mais parecida com eu ter uma pessoa do outro lado do telefone. Ou seja, se eu tiver uma pessoa, no sentido abstrato do termo, em termos de inteligência,
que está aqui para me ouvir e para fazer o que eu peço, seja isso o que for no contexto daquele produto, se calhar eu já não preciso daquela interface toda. Eu acho que vai ser isso que vamos notar. Rui, o que é que vamos ter, sobretudo no turismo? Eu acho que vamos ter uma grande transformação. Se me tivessem perguntado isto no início deste ano, e eu sou por definição otimista, e se eu dissesse que 5 a 6% da nossa receita anual vem de inteligência artificial, toda a gente se ria, este é o otimista da casa. Quando nós olhamos para os números, estamos em agosto, setembro, e de facto os números são esses, existe um choque de realidade que de facto está a mudar. A mesma pergunta foi em relação à Google. Google nunca na vida vai pôr AI front-end center na sua pesquisa, na sua componente de pesquisa, porque é fundamental, está a ser há 20 anos, subitamente a Google está a fazer um rollout e já é default. Portanto, as empresas vão ter que de facto adotar esta mudança e os próprios clientes vão exigir essa mudança, e é isso que eu acho que é fascinante, porque vamos ter que pensar de maneira completamente diferente, e já não é só as equipas de produto e de tecnologia, são as equipas de marketing, de operação, de finanças, de accounting, contabilidade. Toda a gente tem que ser AI native daqui a 5 anos, e isso é espetacular. Daniela, para fecharmos. Então, transportando para a área da saúde, a saúde vai ser assistida por AI agéntica em processos clínicos e não clínicos. O médico vai ser apoiado na triagem de doentes, no seu diagnóstico, no seu tratamento, nas cirurgias, com o cruzamento da robótica com IA. Vamos ter mais moléculas novas no mercado, mais inovadoras, mais rapidamente, mas também vamos ter mais risco de cibersegurança e vamos ter também mais risco de até ataques biológicos. Já estamos aqui atrasados, eu peço desde já desculpa à Presidente do Conselho de Administração da ANACOM por só atrasar aqui o fecho, mas dava a oportunidade à sala para fazer pelo menos uma pergunta. Temos aqui à frente uma pergunta. Posso fazer sem microfone? A pergunta é, no fundo, o que é que espera da ANACOM, enquanto regulador da inteligência artificial, possa, no fundo, ajudar e cooperar, obviamente mantendo a sua natural independência, ajudar as empresas portuguesas a desenvolverem-se, aquelas que utilizam estas ferramentas de inteligência artificial, e no vosso caso ainda mais, porque não só utilizam, como as desenvolvem de raiz. No fundo, é o que é que esperam da ANACOM. Como é que a ANACOM pode ajudar? Daniela, quer começar? Sim, eu acho que era importante a ANACOM envolver-se no aspecto regulatório de IA. Eu falo um pouco da nossa experiência, o facto de estarmos num setor em que isso é tão importante, foi um desafio acrescido. Tivemos que passar por estes processos em tempo recorde, e gostava que isso ficasse bem patente, porque às vezes pensa-se na parte regulatória como uma barreira à inovação. Pelo contrário, a nossa empresa acelerou a inovação, ficamos muito mais maduros em governança de IA muito mais cedo que outras empresas, e conseguimos agora, hoje em dia, desenvolver em escala. E se não tivesse sido a parte regulatória, íamos ter uns 2, 3 anos de atraso. Rui. Acho que a regulamentação tem este poder, que tanto pode ser um acelerador como pode ser um inibidor. E acho que aqui o pedido de ajuda que nós temos para a ANACOM é, de facto, para os negócios globais como Indicampers e outros. Nós, neste momento, já sentimos uma assimetria muito grande. Se pegarmos no exemplo dos AirPods, que foram lançados a semana passada, que tem uma funcionalidade de tradução em tempo real, que está disponível nos Estados Unidos, e nós, no turismo, que recebemos clientes do lado, ficámos super entusiasmados. Houve, passado 2 dias, um desentusiasmo, percebendo que na Europa nós não podíamos utilizar essa funcionalidade. Portanto, neste momento, tanto pode ajudar para proteger os clientes, como também pode criar uma assimetria no tipo de oferta que nós podemos fazer, e respeitando a privacidade e a cibersegurança e tudo, todos esses pilares fundamentais que a regulamentação ajuda a garantir, perceber como é que nós garantimos que as empresas de género europeia se mantêm competitivas no mercado global. Luís. Correndo o risco de... Pois, poderia dizer aquilo que os meus colegas disseram, mas se calhar numa perspectiva diferente, posto que obviamente, o âmbito da regulação é um aspecto essencial do que nós esperamos da ANACOM, é se calhar, no sentido completamente oposto, tentar perceber como é que a ANACOM nos pode ajudar a ter iniciativas, eventualmente com o Estado, mas no fundo, se calhar, colaborar connosco em iniciativas que a ANACOM possa até liderar, no sentido de garantir a segurança das mesmas e a compliance das mesmas, mas ao mesmo tempo trabalhar connosco para que nós possamos, em vez de a ANACOM funcionar apenas como uma barreira, funcionar como um parceiro, em que podemos construir juntos iniciativas que sejam honestamente de bem comum e que estejam ao serviço dos cidadãos. Sebastião. Se calhar faço aqui um apanhado do que disseram aqui os meus colegas de painel. Acho que está claro que as empresas que maior sucesso tiveram e terão são as que já anteciparam esta parte da regulação, pelo que vocês disseram agora aqui. Portanto, eu acho que o papel preponderante da ANACOM aqui, porque vão ter um papel muito importante no que toca à disseminação do AI Act aqui em Portugal, e o que eu também ouvi hoje de manhã num dos painéis é que vão ter vários desafios, como, por exemplo,
na Alemanha, se calhar, vão ter outro tipo de interpretação do que é o AI Act do que vão ter cá. Portanto, realmente, e muitas das empresas trabalham com a Alemanha, com a Inglaterra, por aí fora. Portanto, aqui o que se pede à Anacom é disseminar bem a informação e que deem o braço às empresas e que venham às empresas e falem connosco. As empresas precisam dessa guidance e dessa liderança. Muito bem, não podíamos terminar de melhor maneira. Obrigada, Sebastião Vilax, Luís Húngaro, Rui Costa e Daniela Seixas, e obrigada a todos por terem acompanhado este painel. Muito obrigada.